separar realmente o Brasil, é que essa agenda vai caminhar para uma discussão dessa. Já existe hoje uma animosidade grande. Nas redes você percebe esse tipo de discussão, né? Você já vê esse tipo de discussão. E eu considero errado. Eu acho que o modelo federativo era a solução para o Brasil. Rio de Janeiro quer fazer um monte de loucura, deixa, tem liberdade para fazer isso. São Paulo quer mais conservador, beleza, não, São Paulo começou a fazer lambança, vou para o Paraná, vou Mato Grosso do Sul, vou para outro estado que é mais conservador. Então esse que é o desenhão. Agora, duas coisas. A reforma tributária, sim, vai ter um impacto de eficiência. O governo vai conseguir arrecadar mais sem utilizar, sem crescer a máquina, isso é, funcionário, sem ter que. Vai ser mais eficiente na forma de arrecadar diretamente onde ele quer ir. Essas grandes empresas vão ser beneficiadas. É uma reforma que, em tese, vai desonerar o setor manufatureiro, principalmente para grandes empresas. No cheiro. E onde vai dar? Onde vai bater, e estão achando mesmo, setor de serviço. Isso é, todo mundo aí, profissional, onde sobrou classe média que vão bater. Com um detalhe, vai aumentar a carga tributária, tá? Tá todo mundo já meio que claro que essa reforma vai aumentar, ela é muito mais eficiente do que IPI, ICMS, do jeito que está para manufaturado, vai facilitar a vida das empresas que produzem manufaturado para o Brasil todo, mas vem pancada no setor de serviço, tá? Vem pancada no setor de serviço. Se preparem. Contador, barbeiro, tudo que tiver. Pessoal que tem, que é CN, que é o CNPJ, né? Quem tem CNPJ, usa o CNPJ em vez de CPF, tudo isso aí vão pegar nessa reforma tributária. E vai aumentar a carga tributária. Todo mundo está muito claro, assim, que é uma reforma bem, do ponto de vista arrecadatório, eficiente. Então, o que acontece? Essa concentração de poder, inclusive na forma que foi estruturada, a primeira pessoa que chamou atenção, alertou, reclamou, foi o governador de Goiás, o Caiado. E ele voltou a falar: ó, isso daqui acaba com a federação. Federação é um monte de estados, cada estado, todos eles juntos, fazem uma nação. Mas os estados são unidades relativamente autônomas. Estados Unidos é uma federação. O Brasil não é uma federação de verdade. Os estados têm muito menos autonomia do que os estados aqui nos Estados Unidos. O próprio nome, né? Estados Unidos, né? Aqui você, da América. Né? O Brasil, em tese, ele poderia ter tido um modelo de maior autonomia. Isso era o projeto que a gente queria conduzir, mais Brasil, menos Brasília, que estava no programa de governo do Bolsonaro. Isso foi abandonado, foi largado. Bolsonaro tinha outras prioridades, elas estão aparecendo cada vez mais, as prioridades dele. E o que acabou acontecendo foi a concentração de poder. Agora, com a reforma tributária, isso vai se intensificar. E o Ronaldo Caiado já, ficou atento. E por que governadores como... Põe aí o Ronaldo Caiado alertando. Não sei se eu mandei aí para vocês, conseguem colocar. E por que o governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais estão apoiando esse movimento? Não faz sentido. Não faz sentido se você pensar nesse modelo de Brasil, no paulista que vive em São Paulo. O Zema é um cara orientado para resultado, é um administrador. Ele não vai pensar em termos de desenho de nação, estrutura, o que a gente vai fazer com o país, aonde a gente quer chegar como nação. O Tarcísio, vocês sabem que eu tenho um viés muito negativo do Tarcísio. Eu acredito que o Tarcísio é uma questão assim de... ele olha muito para o dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, ele olha para o dinheiro. O que ele vai obter de vantagem com isso? O que ele vai conseguir com isso? Então, ele está ali para um jogo de não fazer ruído, atender, ficar bem com o maior número de pessoas possível e conseguir se acertar. O Zema, eu vejo assim muito... Ele não tem uma reeleição, talvez ele tente a presidência,
ele fez o trabalho dele ali, está tudo bem, administrou, encaminhou, o senador também não quer comprar as brigas que precisam ser compradas. Tanto o Zema quanto o Tarcísio, eles não querem brigar contra o sistema. Hoje eu diria que o Zema é melhor que o Tarcísio, mas os dois, né, não são pessoas que vão defender os nossos interesses. O Zema, ele vai consertar a parede, ele não vai derrubar a parede vai ficar melhor. Como foi o que aconteceu em Minas. Está melhor do que estava na época do Aécio Neves? Está melhor. O Tarcísio não. O Tarcísio já é um cara mais complicado. Você pega os indicadores de violência, criminalidade, eles estão piorando todos. Por quê? Porque o Tarcísio é mais complicado. Muito próximo do Kassab, do Michel Temer, todas as pessoas que eu considero muito erradas. Então, olhando assim, o que você vê? O governador Caiado falando, olha, isso daqui acaba com a independência dos estados. A gente caminha muito mais para um cenário que é a Venezuela. O governador das províncias na Venezuela era contra o governo central. Pô, não conseguia fazer nada. Mês seguinte, eu não tinha dinheiro para pagar os policiais. Porque, no primeiro momento, eles conseguiram o quê? O Chávez chegou ao poder federal, mas tinha governadores de oposição pela Venezuela. Ele foi estrangulando um por um. Essa reforma tributária dá um poder gigantesco na mão do governo federal. Não sei se vai acontecer isso em 1 ano, 2, 3. Também não tem nenhum governador que vai peitar o governo federal. Então também não é. A gente não tem nenhum, eu diria, nenhum deputado para peitar. Nenhum senador. Não existe. Mas o desenho é esse. E o que eu vejo nesse processo todo, eles não pensam, cada um vai cuidar do seu estado, vamos dar mais autonomia para os estados. Se o pessoal lá do Nordeste, Rio de Janeiro, quiser fazer bobagem, beleza, eu cuido de Minas, a gente vai separando Minas. Não separando fisicamente de proibir um carioca de morar em Minas, mas o modelo de vida, o estilo de vida das pessoas do Rio vai ser diferente do estilo de vida das pessoas de Minas Gerais. Essa que é isso que é a solução do Brasil. A gente não vai conseguir consertar o Brasil inteiro. Tem que esperar consertar o Brasil inteiro, senão nunca vamos consertar. Não, deixa. Estado quer ir para o buraco? Deixa ir para o buraco, vai para o buraco. A gente aqui nesse outro estado, a gente vai arrumando, vai colocando a casa em ordem. Para mim, o modelo, cada vez mais claro, conhecendo aqui os Estados Unidos, é um modelo federativo. Cada estado cuida do seu próprio destino. Então, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Tem estado que você tem muita facilidade de andar armado, outros não. Tem estado que o sistema educacional é de um jeito, o outro é do outro. Então, né? Governo federal, Forças Armadas, que no caso do Brasil, vocês estão vendo a lambança que é. Lambança completa. Não ia fazer muita falta se a gente acabasse ou reduzisse as Forças Armadas pela metade, fácil. Não ia fazer muita falta. Forças Armadas, planejamento de saúde para evitar pandemia, algum regramento nacional, jurídico legal, né, para você evitar de ser alucinado por um estado ou outro, quando você pisar naquele estado, você poder ser resgatado, e uma máquina federal para, aí sim, intervir em estados que vão à falência completa. Então, isso é uma coisa pequena, o governo federal tinha que ser pequenininho. O resto não precisa, deixa cada brasileiro vivendo em cada estado escolher o caminho que eles querem. A gente vai ter o quê? A liberação das drogas já estão praticamente liberadas no Brasil todo. Seria melhor falar, cada estado decide onde vai ser liberado ou não. E aí a gente vai para o estado que não libera. Não, aqui não pode fumar maconha na rua, não pode consumir crack na rua, aqui não pode. Eu vou para lá. É assim que tem que funcionar. O Zema, ele está tentando articular o que? Blocos. Ele não está vendo a solução individual dos estados. O Tarcísio não está vendo a solução individual dos estados. Eles estão tentando o quê? Fechar blocos. Para aí sim o Zema, pensando numa presidência em 26, ter o apoio de São Paulo, Rio Grande do Sul, ou o Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, ou um outro governador dessa região, fazer um bloco para enfrentar o Nordeste. Isso, para mim, é uma solução muito pior. Você querer dividir o Brasil, entendeu? Olha, nós aqui do Sul, Sudeste, contra vocês do Nordeste. Eu acho que o pessoal de João Pessoa, por exemplo, cidade de João Pessoa,
é mais de direita, muito mais de direita, do que votaria de uma forma muito mais conservadora, daria muito mais apoio para uma agenda conservadora, pessoal de João Pessoa, não para o interior, mas João Pessoa. O interior vota no Lula, na Paraíba. Campina Grande, né? Do que cidades do Sul, do que cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro. Campos, no Rio de Janeiro, vota mais de esquerda do que João Pessoa. Niterói vota mais de esquerda do que João Pessoa. Então, eu vejo muito mais, olha, vamos continuar sendo um país inteiro, mas permitir que os estados, cada um tenha um perfil diferente, de acordo com as suas necessidades e os valores das famílias que querem morar lá. Estado com uma agenda mais conservadora vai atrair famílias mais conservadoras. Estados mais para frentex, estados que querem droga, querem bagunça, vão trazer famílias mais bagunceiras. Então, eu acho que esse que é o desenho. E, fato, o que está acontecendo? O Brasil, como nação, então, uma nação, um povo, que é o povo brasileiro, ele está se dividindo. Dentro do Brasil, você tem nitidamente uma insatisfação grande, eu diria de mais da metade dos brasileiros, com o rumo do país. É que o Bolsonaro nos decepcionou. Mas se ele tivesse conduzido o Brasil para uma agenda de combate à corrupção, abertura econômica, diminuição das estatais, crescimento econômico, inflação baixa, agenda conservadora, ele teria sido reeleito e estaria com muito mais apoio. O caminho dele foi outro. Mas eu acredito que tem esse espaço, tem essa demanda no Brasil. Mas tem também uns 30% de brasileiros ou mais até, mas tem pelo menos uns 30%, que o negócio deles é funk, é loucura, acha bonito, acha ok ter droga, pelo menos 30%. Essa é a verdade, não tô... Se você circular pelo Brasil, certas regiões vai ser mais da metade, certas regiões vai ser menos de 10%. Mas no Brasil como um todo, você deve ter uns 30% de brasileiros que quer liberar as drogas, quer loucura nas ruas, quer tudo. Eles têm o espaço deles, a gente tem o nosso. Se nós não caminharmos para um modelo federativo, essa discussão de cada vez nós aqui do Norte contra os do Sul, porque os do Norte apoiam mais o PT, a esquerda. Rio de Janeiro, né, tá ali. Então, você vai caminhar para uma discussão cada vez maior de nós contra eles. E isso eu acho que é muito ruim. O governo federal deveria perder importância e o que deveria ganhar importância era os estados. E cada estado tem o seu perfil. Rio Grande do Sul quer votar no Tasso Genro, deixa lá. Você que é gaúcho vem morar no Paraná, Santa Catarina, vai lá para João Pessoa. A gente vai para o brasileiro, a gente acha o nosso espaço pelo Brasil. Então, esse é o modelo que eu vejo. O Zema não quer fazer isso porque a agenda dele, os valores objetivos são diferentes do que eu acho que é o correto. Ele quer ser presidente, se não for presidente, ele quer jogar o jogo lá no governo federal. Quando ele terminar o governo de Minas Gerais, daqui a 3 anos e meio, ele sai. E ele vai jogar um jogo lá no governo federal, seja como um senador atuante, seja como presidente da República. O Leite, do Rio Grande do Sul, mesma coisa. O Tarcísio, já falei sobre ele. Mas o Caiado percebeu o que está acontecendo. E o que está acontecendo eu acho muito negativo. Nós hoje não temos representantes que defendam os nossos interesses, como famílias conservadoras. Para mim, esse é o pano, a base. O Caiado soltou agora, mostrou uma pegada conservadora, uma abordagem que essa agenda aqui está encaixada na linha conservadora. Caiado. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Agora, ele não é racista, o Zema não é racista, ele não tem. Eu duvido que ele tenha raiva de nordestino. Eu duvido que ele queira separar realmente o Brasil. É que essa agenda vai caminhar para uma discussão dessa. Já existe hoje uma animosidade grande. Nas redes você percebe esse tipo de discussão. Né? Você já vê esse tipo de discussão. E eu considero errado. Eu acho que o modelo federativo era a solução para o Brasil. Rio de Janeiro quer fazer um monte de loucura, deixa, tem liberdade para fazer isso. São Paulo quer mais conservador, beleza, não, São Paulo começou a fazer lambança, vou para o Paraná, vou Mato Grosso do Sul, vou para outro estado que é mais conservador. Então esse que é o desenhão. Agora, você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar Sem Filtro.
Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo, vai entrar o Sem Filtro às 19 horas. Manda sua pergunta, se for bem educado eu respondo de graça. E mal educada você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.